Há muitos e muitos e muitos e muitos anos, eu, eu era já quem eu sou. Mas a imaturidade fazia com que eu assistisse um filme e de repente eu não gostava de um filme, então eu fazia questão de comentar para os outros o quanto o filme era ruim. O quanto o filme era ruim. E daí passou, e eu criava uma vaidade em cima disso daí, criava uma vaidade, e daí eu resolvi escrever alguns artigos como se fosse uma crítica. E eu lembro que o Jurassic Park, eu fiquei tão doido quando assisti, que para mim era tipo Jurassic de Porcossauro, o nome da crítica. Eu achava terrível, era como se fosse soltar pessoas numa arena e os tigres correndo atrás, o filme inteiro, eles fugindo dos dinossauros. Eu ficava tão ofendido com isso e ficava vaidoso, eu me achava. Eu achava que eu era alguém por não gostar e por botar defeito. Então eu vejo assim que nessas comunidades de roteiristas tem muitos jovens talentosos, assim como eu fui quem eu sou hoje, eu era naquela época. E, e eu tinha aquela vaidade e eu... Então no Facebook tem algumas páginas de roteiristas e de repente aparece um cara lá de 19 anos, de 20 anos no máximo. O cara tem 20 anos, mas parece que tem 18. E com uma vaidade, e escreveu o roteiro, e dizendo assim, eu posso dar uma olhada no seu roteiro, vou dar umas dicas. E eu, esse velho, que sou eu hoje, que também foi um jovem não tão precoce assim, né? Na minha época não existia internet, nem redes sociais. E o que acontece? Eu falava, dá uma olhada, né? Lê o meu roteiro. Aí eu não sei o quanto ele lia, ele dava a devolutiva, acabando com o meu roteiro, falando muito mal, acabando comigo. E com uma vaidade como se fosse assim, alguém já importante, famoso, e que eu fosse ser aluno dele, coisas assim, pagar um curso dele. Então a internet, essa coisa da pessoa ter essa possibilidade de fazer um canal no YouTube, conversar com outras pessoas. Então cria-se Felipe Netos da vida. Eu não sei nem quem é Felipe Neto. Me veio essa palavra na cabeça. Eu sei mais ou menos que envolveu com política, né? Não sei. Não sei nem quem é Felipe Neto. Não sei nem se ele é de esquerda ou de direita. Juro que eu não sei mesmo. Mas eu sei que falam muito, né? Que ele tomou as dores, entrou nessa vibe de supervisualização, era um formador de opinião, né? Mas eu não estou falando de uma pessoa assim, porque existia aquelas pessoas que eram zombadas, o cara da caneta azul, aquelas coisas, e que visualizava demais e tinha os caras bonitinhos que eram verdadeiros playboys. Eu não sei se ele é de esquerda ou de direita, mas vamos dizer que se ele é de esquerda tem um equivalente da direita, muitos, né? E se ele é de direita tem um equivalente da esquerda também. O que eu quero dizer é que esse sujeito acabou comigo, assim. Aí eu pedi para ver o roteiro dele. Eu olhei, achei interessante o roteiro dele. Eu achei interessante. Mas se eu quisesse buscar defeitos ou coisas que eu faria, o meu universo, a gente tem uma geração diferente. Eu poderia também despejar um balde de, de, de zombaria em cima da história dele, coisas assim. Que coisa, não? Eu estou dizendo porque eu achei aqui um filme na Netflix, chama-se Não Olhe. É sobre OVNIs. E aqui eu vou mandar spoiler pra caramba. Se possível, eu espero que eu faça muito spoiler. Esse ator é muito bom. Ele fez, eu acho que Corra Lola, Corra. Não sei, esse é um ator muito bom. Deixa eu ver se tem algum close bem no rosto dele. Aqui. E é o seguinte, eu poderia dizer que é um filme ruim, né?
se fosse o velho Marquinho, de 20 e poucos anos. Mas não é. Não, não olhe. É um filme sobre o disco voador, lá vai spoiler. Ao invés de ser um OVNI que está voando, um disco voador, é um animal que é igualzinho um disco voador, só que ele é orgânico, né? Então tem cenas do animal aqui, ó. E ele gosta muito de cavalos. E esse local dos Estados Unidos aqui tem um rancho, tipo aqui no Brasil, Beto Carreiro, tem um rancho de cavalos, de shows de cavalos. Assim como tem em Hollywood também lá, aquelas locações de Velho Oeste, depois acaba virando um local para visita pública, né? Vamos ver o que eu falei que parece um disco voador, mas é orgânico. Olha só. A cena é muito louca. Ah, ele já saiu. É a cena anterior. Isso. Vamos ver. Será que vai dar para o YouTube? Será que não vai me coisar? Talvez Pronto, acho que já foi demais. Não sei se o YouTube vai deixar rodar isso. Olha só o disco voador, uma espécie de um cogumelo, assim, que tem um furo. É tipo uma raia. E ele fica nas nuvens. Esconde no céu, para lá e para cá. E tem uma nuvem que não se move, que fica parada. E eles olham. Então, eu não sei se é anos 80, mas esse imaginário de OVNI é sempre anos 80, né? E essa coisa também de um lugar mais rural acaba sendo mais retrô lá, a tecnologia, quer dizer, não é anos 80, eles têm câmeras, têm, sei lá, coisas muito mais recentes. Mas é muito legal, algumas ideias aqui são muito legais. O filme eu não considero como um bom filme, o final eu fico meio perdido, né? É que nem eu comentei várias coisas, né? Com meu irmão, assim, o que seria. Ele não gosta desses temas que é meio terror, né? Ele não gosta, aí ele para, ele fica, né? Então eu pensei, se for você que é muito jovem, como eu também já fui, e gosta muito de cinema, preste atenção em si mesmo e perceba. Se você estiver muito orgulhoso de estar falando mal de um filme, se sente muito importante, como se você, nossa, onde já se viu ficar indignado, enchendo de defeito, aí tome cuidado com isso. Se você virar um cara que está fazendo, que escreve, faz seus vídeos, você vai ver o quanto é difícil fazer e o quanto não é assim, né? Toma cuidado com a vaidade nesse sentido de sentir orgulho de falar mal de um outro filme. Aí a minha dica é o seguinte, eu me transformei quando eu pensei assim, eu vi um filme, não gostei, eu não vou falar sobre esse filme. Hoje é muito fácil falar aqui por câmera, né? Fazer uma verdadeira autoentrevista, né? Trabalho assim, informativo, educacional, né? De comentar sobre cinema, sobre possibilidades, analisar, fazer uma análise, né? Antigamente era escrito e saía no jornal, agora a gente pode fazer aqui, que nem uma televisão. Eu sou um cara muito importante, todo mundo é muito importante. Basta ligar uma câmera e dar um oi, tá no seu canal do YouTube aqui, produzir um conteúdo e apresentar para as pessoas. E aí que tá a coisa. Fale só de filmes que você gostou. Não fale de filmes que você não gostou. Analise as coisas que você gostou e comente, aponte as coisas que você gostou. Não se coloca numa situação de um crítico como se fosse um crítico famoso e que a sua crítica tivesse algum peso sobre uma obra de Hollywood e fosse destruir a obra. Como acontece mesmo, né? O filme, aquele filme Birdman, é um plano sequência o filme inteiro. Se trata disso. É um ator que fez muito sucesso num filme chamado Birdman, e ele está em decadência e ele está com uma peça de teatro na Broadway. Então ele contrata os atores e ele está em decadência porque ele é conhecido como um ator que fez sucesso num filme de herói
um blockbuster chamado Birdman, Homem-Pássaro. E ele tá louco, o cara do Birdman. Tá completamente louco. Ele vê a figura do Birdman falando com ele. E é um filme muito legal de assistir, Birdman. Aí o que acontece? Por que eu tô falando do Birdman? Nossa, tem altas dicas de atuação de ator. O Edward Norton faz um dos personagens lá, ele mostra como... Por que eu tô falando isso? Tô falando, fale bem, procure isso, porque o poder da crítica, nesse filme tem uma crítica lá que detona, e o ator que está montando essa peça morre de medo da crítica. Morre de medo da crítica, porque a crítica ela faz assim, algo que poderia ser um sucesso, sai no jornal, a crítica vai assistir lá na estreia e detona, por exemplo, não é o caso do filme. O filme vocês assistam. E tem esse poder de destruir com a peça, ninguém mais vai assistir. Vira um fracasso. Então a crítica, ela tem esse desserviço para o artista. Ela pode alavancar, né, falar um grande espetáculo, como na maioria das vezes ela destrói. Então você que ama cinema, tome cuidado. Nós somos João Ninguém, que ninguém nos conhece, de repente ficar orgulhoso detonando. Então eu pensei, eu vou falar sobre esse filme ou não? Não olhe. Não vou falar não. Lembra muito aquele assim, não olhe para cima, não olhe para cima, que era um outro filme com o Leonardo DiCaprio, que é bem legal também, sobre a iminência do meteoro que está vindo se chocar contra a Terra. Então, não olhe para cima, não olhe para o alto, não olhe para cima. Esse é não olhe. Esse, eu já estou contando tudo, é spoiler. É um animal e ele se relaciona com o cavalo. É muito legal porque é essa coisa territorialista e qualquer instrumento elétrico não funciona. Então todo o imaginário do OVNI é colocado aqui. Mas eles inventaram uma coisa genial, que o OVNI é que nem uma arraia. A gente não sabe como é que ele voa, como que ele está vindo de outro planeta. Parece um OVNI. Isso por si só já é genial. Depois tem outros momentos muito legais que tem um cara, um asiático, que quando menino ele era um astro mirim de uma série de TV. E acontece que essa aqui é uma família de... Isso também é genial, tem coisas geniais sem parar. Esses atores negros, ele e a irmã dele, são descendentes do... Lembra quando o Lumière inventou a câmera de cinema e faziam aquelas imagens experimentais. E teve um período, filmou o clássico Vagão de Trem, quando foi exibido as pessoas acharam que o vagão de trem ia atropelar a plateia. Estava vindo, assim, abriu o aparelho, eles ficaram assustadíssimos. Começo do cinema. E lembra aquelas imagens de medicina para estudar biomecânica, pessoas nuas andando, um cavalo correndo e tinha um jockey negro em cima do cavalo. Então, esse daqui, eles se dizem bisneto, neto, sei lá, tataravô dele era aquele cara. Então, eles são domadores de cavalo, esses dois personagens, né? Ele e a irmã. E o pai também. O pai, logo no começo, ele morre. E daí eles vão até Hollywood, que é coisa interessante também, que é um fetiche, né? Filmes que falam sobre bastidores de Hollywood. Já é um fetiche de quem gosta de cinema, né? Quero Ser John Malkovich. É esse? Não, a adaptação tem um trecho do Quero Ser John Malkovich dentro do filme. E o próprio Charlie Kaufman é o roteirista do filme e ele se coloca como personagem e visita um outro filmagem do roteiro dele, que era o Quero Ser John Malkovich. Então aqui eles mostram uma cena dos bastidores de Hollywood, onde o cara vai lá e tem uma cena que eles estão locando um cavalo deles para fazer uma cena do filme de Hollywood. E o cavalo meio dá problema lá, sabe? Então a irmã dele é boa de falar, ele é ruim de falar, ele só lida bem com os cavalos. A irmã dele, super carismática,
vai lá e fala sobre a tradição familiar, né? Sobre o Lumière, e essa é a irmã dele. Sobre o Lumière, e que o primeiro jockey que apareceu lá era parente deles, que eles têm a tradição de domar e servir para o cinema e domar animais. Olha que ideia original. E daí eu falando do asiático, né? Que trabalhou numa série, ele era um astro mirim, e aconteceu que tinha um animal, que é esse aqui, ó. A irmã, ela que fala super bem, o domador de cavalo e o... E esse é o cara que quando criança ele era um astro mirim, né, de uma série. Só que tinha um animal no estúdio que era um chimpanzé, um macaco. E no determinado dia o macaco perdeu o controle e assassinou todos os atores e acabou a série. Então tem um outro menininho que faz o papel dele, fala, estão fazendo. E daí ele ficou mais velho e ele criou tipo um Beto Carreiro, ele criou esse parque temático de cowboy, de cavalos, e na realidade num local lá, assim afastado, onde avistavam, era um mirante de disco voador. Então ele apresentava, então tem essa relação do cavalo e o disco voador. São ideias muito originais. Como que eu poderia falar mal de um filme desse? Se de repente ele não acontece muito bem no final, ele não, talvez não seja um grande filme, mas só essas ideias originais vale muito a pena terem filmado um roteiro desse. Então, para o roteirista, as cenas de Hollywood lá. Eles estão no estúdio com fundo verde, chroma key. Ah lá, ela está contando, ele se chamava Alistair E. Hillwood, que é o parente deles que apareceu no cinema. Então, conta a história da família. Ah lá, deu errado. Será que o YouTube vai deixar eu postar esse vídeo com esses trechinhos? Tá na Netflix. Não olhe. Eu tô contando o filme inteiro. Porque é que o prazer da conversa, o prazer de fazer resumos do filme. Eu não tô nem fazendo um resumo geral. Eu tô pegando núcleos, coisas que eu achei muito legal, que um roteirista, de repente tem aquele insight e fala, eu vou escrever um roteiro que é assim, que lida com essas questões e eu vou ser original nesse ponto. Então, e também estou falando assim, você pode às vezes não ter gostado do filme, mas às vezes o filme tem pérolas de originalidade tão incríveis, né? Vamos lembrar o Jurassic Park, era incrível fazer a tecnologia, os efeitos especiais, fazer aqueles dinossauros vivos. E eu preocupado com o enredo, tudo, e achando uma porcaria. Entende? Quer dizer, nada a ver da minha parte, né? Então eu espero que esse cara que eu nunca mais vou nem saber dele, nem nada, do Facebook, um menino que eu achei tão bacana a iniciativa dele, de ser tão apaixonado por escrita de roteiro, mas uma imposição, uma arrogância tão tremenda. Meu, quando eu era jovem, tinha 20 anos, chegava um cara de 50 anos, que era da área e já tinha uma certa estrada, na hora eu respeitava por si só. Nunca eu iria confrontar como se fosse um outro moleque da minha idade. Nunca eu iria fazer isso, né? Eu coloquei até a gravata hoje para ficar parecendo um cara de 50 anos, né? 53, diga-se de passagem. E é isso. Então eu estou fazendo os conteúdos um pouquinho mais didático no sentido assim. Eu tenho aqui o audiovisual que eu não posso rodar porque o YouTube não deixa. Então, eles reclamam tanto de edição. Na verdade, eu não preciso de edição. Eu não preciso de uma pauta de fazer um vídeo mais curto que o pessoal assista. O que eu preciso é falar sobre cinema, sobre a minha experiência pessoal, sobre minha criatividade, né? Na idade que eu tô. Então, até o YouTube me respeita. Eu tenho 50 anos. YouTube, desde a idade do rapaz lá, desde criança eu gosto dessas coisas e hoje eu estou aqui com conteúdo já mais maduro, é educacional nisso daí, nesse sentido. E documental, assim, de preservar quantas características importantes e boas, né,
e a gente gerar material aqui. Mas fico contente, além do audiolivro, que é muito difícil ler um livro de 7 horas, às vezes de 14 horas, né? E ainda tem que ter método, e tem que ter uma aparelhagem mínima. Então não tem edição, mas eu gravo, eu exporto o áudio, tem uma qualidade mediana, não é o estúdio, mas eu gravo, dá para ouvir, dá para entender. Eu gravo os livros, exporto para um outro programa, e daí eu monto, junto uma foto com o áudio. Então não é se eu gravo 3 minutos, tudo bem. É um conteúdo que eu vou jogando, eu posso fazer 4, 5 num dia, de videozinhos de 10 minutos. Mas como eu posso gravar 1 hora e postar 1 hora de leitura sistematizada, hoje eu tiro os erros que eu falo, volto aquele pedacinho e continuo gravando, né? E é um estilo que eu consegui fazer uma produção. Lembra antigamente a ideia Hoje de manhã nós fomos na rádio falar do Homem de Água. Eu tive que levantar cedo, foi muito difícil. Tive que levantar às 6 horas da manhã, para mim é impossível isso. Porque eu deito lá para as 2, 3 horas e eu preciso dormir. Por causa dessa fase de eu cuidar da minha saúde, eu andei dormindo trocado e resumindo meus horários. E fomos lá, tinha 7 horas em entrar no ar. É ao vivo, a rádio é ao vivo. Então essa coisa que a gente vive aqui do extreme, de você parar, voltar, assistir, ainda existem transmissões ao vivo, que não é live, não é nada, é chamada rádio. As pessoas estão lá, tem que ir de madrugada. Então às 7 horas da manhã existe um público que ouve rádio, programa de entrevistas. E a Rádio Prever, aqui de Botucatu, ela fez a entrevista com o André Talamonte, que é o diretor do filme Homem de Água, e eu que sou o roteirista. E daí acontece que nós fomos lá, falamos um pouquinho, uma delícia falar numa rádio, né? Quem já teve a experiência ou já viu ou até se imaginou, né? Tudo muito profissional, os microfones, todo mundo tem a voz linda, né? Os locutores, tinha 2 moças e o locutor, o Márcio. E ele fazia as perguntas e o André Talamonte respondia e eu respondia. O André tem uma voz muito grave, é muito jovem, tem 25 anos, e a voz dele é muito boa. E daí acontece que é muito bom, cada um com seu microfone, é uma mesa assim, a Rádio Prever, FM. Deixa eu ver, eu decorei, quase decorei, 100,99, eu acho que é megahertz. Deve ser isso o endereço da rádio. Mas voltando a falar do ao vivo, né? Então esse meu vídeo é como se fosse ao vivo. Eu em alguns momentos do dia tenho uma ideia e falo, eu acho que tem um conteúdo aqui, lembrei, eu tenho um ponto de vista sobre isso, quero falar sobre isso. Eu venho aqui e faço, que é muito chato, lógico, o YouTube está pensando em comercializar as coisas, de um conteúdo todo recortado, a pessoa está falando, tem uma imagem no fundo. Eu assisto muitos vídeos assim de história da arte, da Cristiane Pinheiro. Acho muito bons os vídeos dela, né? Acho muito praticável a gente estudar história da arte, impressionismo, por exemplo, muito legal. Mas aquilo é uma videoaula montada num formato comercial. O produto que eu ponho aqui no YouTube, que é gratuito, pra gente é gratuito, se eu tiver um celular, que nem esse, que é emprestado do meu irmão, eu pego o celular, me filmo, aqui paro na frente de uma televisão grande dessa, imagine, né? Uma televisão grande dessa, eu toco um pouquinho a Netflix, bem pouquinho, mostro parado para não dar problema. Preciso finalizar esse vídeo. Bom, é isso. Esse é o meu estilo de autoconhecimento. Então, realmente, ele não é comercial no sentido de ter muita visualização. Mas eu estou falando, toma cuidado quem ama cinema e tem a vontade de ser um fazedor, um escritor, escrever roteiros, ou um cineasta, pegar sua câmera. Toma cuidado de sair metralhando, porque essa posição dos críticos que derrubam produções que custaram dinheiro, são sonhos das pessoas. Não importa que Hollywood tenha um monte de grana para fazer o filme Jurassic Park, por exemplo. Que serviço que eu estou prestando?
ficar falando mal do filme. É muito mais legal ser entusiasta e ver a ideia original, ver o momento do cinema. Vai por aí. E escreva seus próprios trabalhos e se Deus nos ajudar com a tecnologia moderna, né, a gente também acha um nicho para exibir. Né? Agora, escreveu o roteiro, o André Talamonte filmou com os atores e o nosso nicho são festivais de curta-metragem. Até agora a gente conseguiu escrever os 20 minutos, que geralmente é 15 minutos. E ele roda pelos festivais. Dificilmente ele vem aqui para o YouTube, porque os festivais precisam desse ineditismo, dessa exclusividade, né, para mostrar. E daí, quem sabe, abra uma possibilidade de carreira, pelo menos para o André, que é jovem, Deus abençoar e ajudar, que venha apoio financeiro para fazer o longa-metragem do roteiro dele, que é maravilhoso, que é o Krum, e que eu vou fazer um psicopata, um assassino. Logo a barba e a caracterização. Um cara com dupla personalidade, então ele tem que ser simpático. De uma hora para outra ele vira um cara over. Acho que eu acabei. Acho que eu acabei. Viva! É isso, acabou.